Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é João, capítulo 2, de 13 a 22. Jesus vai ao templo de Jerusalém e expulsa os vendedores de oferendas para o sacrifício e derruba as mesas dos cambistas. Jesus vai dizer: "Não façais da casa de meu pai um mercado." Os judeus queriam um sinal para que Jesus provasse que ele era filho de Deus, ao chamar Deus de Pai. Jesus responde que tem poder de erguer o santuário em 3 dias. Essa resposta é explicada pelo evangelista, dizendo que o santuário agora é a própria pessoa de Cristo, que morrerá, mas ressuscitará no 3º dia. O evangelista nos indica 2 sentidos para a palavra templo. Nos versos 13, 14 e 15, o termo hieron, que é uma palavra grega, refere-se à construção, ao prédio, ao edifício. E nos versos 19, 20 e 21, o termo naos, em grego, refere-se a santuário, que no caso é a própria pessoa de Jesus. Jesus estava muito indignado porque aqueles vendilhões estavam desvirtuando os 2 sentidos de templo, uma vez que exploravam a fé das pessoas para o enriquecimento. Com isso, a religião havia perdido o sentido que é de ligar as pessoas a Deus. Jesus encontrou ali no templo a violência patrimonial e espiritual, pois as pessoas peregrinavam de lugares distantes para adorar e cultuar Deus no templo. Muitos não podiam levar seus animais, então compravam no próprio templo. Por ano, eram negociados em torno de 18.000 animais no período da festa da Páscoa. A venda de animais, a troca de moedas, eram formas de enriquecimento do templo, ou seja, dos próprios sacerdotes, e também do governo de Herodes. Quem não sacrificasse um animal era considerado impuro, pecador e indigno da salvação por Deus. A exclusão e exploração das pessoas era a violência cruel em nome de Deus. Jesus continuamente criticava esse comportamento dos líderes religiosos do seu tempo. Misericórdia que eu quero e não sacrifícios. Para nossos dias, a leitura de João é provocadora, pois todo o templo que é erguido para explorar a fé dos fiéis é condenável por Deus. A igreja não pode imitar o Deus mercado, o Deus comércio, que destrói tanto a vida quanto a dignidade de vida das pessoas, que exclui, que promove a miséria e a fome. E Jesus vai além. O templo agora, a igreja, somos nós. O santuário é a vida das pessoas. A igreja deve ser lugar dos encontros da vida, de comunidade fraterna, de comunhão e não de exploração. Amém. Olá a todos! Estamos aqui mais uma vez no nosso programa de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, aqui pela Comissão de Justiça e Paz. Meu nome é Fernando Barbosa e hoje nós vamos falar sobre a opção preferencial pelos pobres que nós temos na nossa Igreja Católica já de um bom tempo. E para nos ajudar a refletir sobre isso, estamos aqui com Daniel Gino. Tudo bem, Daniel Gino? Bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Fernando Barbosa, um grande prazer poder fazer essa conversa, esse diálogo aqui contigo. Quero saudar todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui no programa da Comissão de Justiça e Paz para a gente tratar de um tema tão interessante que é essa opção preferencial pelos pobres.
Eita, ferro, muita caminhada que faz parte da nossa história, né, Daniel? Que história é essa de preferência? Eu lembro de uma vez eu falando com um grupo de jovens e um jovem ficou assim meio indignado. Como é que é isso? Essa história que Deus tem preferência? Não, não tem preferência, não. Deus ama todo mundo. Que história é essa, né? Aí eu gosto desse questionamento. Desde então ele me motiva, né? E eu gosto de falar de vez em quando, Daniel, que certas coisas me motivam e até me emotivam, sabe? No sentido do emocional que se traz, né, diante dessas coisas. Vamos começar falando sobre isso? Que história é essa de preferência? Como é que é isso? Vamos lá. Assim, Fernando, eu vou te fazer algumas perguntas que são de bate-bola, assim, ó, papá, que as pessoas vão poder entender melhor a gente. E o meu entendimento sobre essa questão da opção pelos pobres. Tem algumas frases, algumas pessoas que quando você fala, você associa. Quer ver? Deixa eu te perguntar. Rei do futebol. Rei do futebol, Pelé. É Pronto. ele? Estou, estou certo ou estou errado? É esse daí, como é que era? Esqueci. Era do programa de televisão, do Coronel, como é que era? Esqueci, Senhorzinho Daniel. Malta, da Rock É Santeiro, isso, esse lembra? fazia um alto, é isso mesmo. Acho que as pessoas que estão ouvindo devem ter lembrado na hora. Outra fase, uma outra canção, uma canção que a gente. Como? Então é Natal. E o que você fez? Quem que você lembra quando a gente ouve Rapaz, eu essa lembro frase? dessa música, é a Simone cantando, a gente cantava até de Simone, Valderrama, Hiroshima, Nagasaki, era essas coisas assim, era isso, Daniel? é isso mesmo, a Simone. Você fala, tem certas coisas, Fernando, que você fala, você associa a outra. Para mim, quando a gente fala de opção preferencial pelos pobres, eu associo Jesus de Nazaré. Não, assim, não Muito tem bom. outra coisa. Assim, falou de opção pelos pobres, eu associo Jesus de Nazaré. Pensa bem, você que está me assistindo aqui. Isso não é coisa de ideologia, não. Isso é coisa da Bíblia. Jesus, a pessoa de Jesus de Nazaré, ela passou 30 anos anônima na Bíblia. Aonde é que estava Jesus? Estava em Nazaré esse tempo todo, ninguém ouvia falar dele. O que é Nazaré? Nazaré era uma cidade perdida ali no norte da Palestina, que não tinha significado histórico nenhum. Você não ouve falar de Nazaré no Primeiro Testamento. Você não ouve falar de Nazaré como importância geográfica, econômica, política, religiosa. Nazaré é uma pequena cidadezinha onde Jesus passou praticamente a vida inteira. Jesus, a presença de Jesus, ela escandaliza as religiões e as igrejas. E a religião no tempo dele, e a própria religião dele. Ele era, por sinal, praticante. Jesus, você pega todas as narrativas bíblicas onde Jesus passa, ele está junto com os pobres, ele está junto com os mais sofridos, ele está com as mulheres, está com as viúvas. Quero pegar um exemplo. Domingo passado, a gente escutou o evangelho que Jesus faz um forte questionamento aos fariseus, aos que querem sentar nos primeiros lugares, que querem ser homenageados. E ele, logo em seguida, fala de uma mulher que deposita o único dinheirinho que ela tem, a viúva, a oferta que ela faz. Ela deu tudo que tinha. Então, assim, é uma viúva. A categoria viúva no Evangelho é das pessoas mais abandonadas e mais excluídas que tinha na época de Jesus. Aí, beleza, falamos de viúva domingo passado. Quem lê o Evangelho de hoje, deste sábado, vai ver também que tem uma viúva na história. A viúva persistente que fica brigando com o juiz até que ele atende o pedido dela. Normalmente as interpretações vão trazer toda a questão da importância da gente perseverar na nossa oração a Deus. Verdade, beleza, não tenho nada contra isso. Mas veja que Jesus escolheu para trazer na sua parábola a figura da viúva. Novamente ele coloca o pobre como sujeito
preferencial da fala, da narrativa dele. Então, a vida de Jesus foi toda ela comprometida com os pobres. Aí respondendo a sua pergunta, Fernando, quando Deus, e é verdade o que essa pessoa comentou contigo, Deus ama a todas as pessoas. Deus tem um projeto para a humanidade integral, total, não só para a humanidade, mas para toda a criação. Acho que é bom que a gente acentue essa questão, que toda a criação está dentro do olhar carinhoso, misericordioso e maternal de Deus. Agora sim, quando Deus cria uma humanidade, e uma humanidade constrói uma lógica em que alguns têm muito, acumula e tem muitas possibilidades, e tem uma grande parte da população vivendo em extrema miséria, na pobreza, sendo vitimadas por guerras, sendo vitimadas por preconceito, por indiferenças. Cara, você falar que Deus tem uma opção por toda a humanidade é quase um neologismo, ou é quase uma repetição de dizer Deus ama preferencialmente os pobres. Jesus ama preferencialmente aos pobres, porque se ele ama a toda a humanidade e tem uma parte da humanidade que está subjugada à desgraça, é esses que Jesus vai ter um olhar preferencial, porque precisa estar integrado nesse plano, nesse projeto de amor universal. É isso, Fernando. Eu acho que não é difícil as pessoas entenderem. Muito bom, muito legal. Tem uma coisinha, Daniel, que eu estou me sentindo no direito de, vez ou outra, frisar para melhorar, não sei se é para melhorar, me desculpe pela expressão, mas eu tenho gostado de refletir, inclusive, sobre essa palavra, né? Para não ficar, e aí há um sentido, eu lembro e trago aqui memórias, né, com certeza, de reflexões sobre isso, né? E aí tem uma coisa interessante. Do pobre, às vezes ele fica aquela coisa até mesmo da filosofia, quando ele está determinado, e eu acho legal lembrar de uma coisa, não necessariamente é pelo pobre, mas pelo empobrecido, pela pessoa empobrecida. E isso remete a uma reflexão que nós temos. Por que uma criança que agora pode estar no Distrito Federal, né? E aqui eu moro na cidade de Taguatinga Norte, e aí temos aqui perto o sol nascente e uma criança, cor de pele negra, nascendo agora, neste momento, e sem as condições necessárias para ter uma boa vida nesse momento de nascimento. Há quem diga, tá pobre porque quer, tá pobre porque não batalhou na vida, e você vai falar isso para aquela mãe que tanto luta e a criança que está nascendo. Eu gosto de lembrar, essa criança não é pobre, mas sim empobrecida. Isso é o que me faz refletir. Se o cachorro estiver atrapalhando muito, eu boto no mute aqui. Vou colocar no mute enquanto ele late, ele que chegou alguém, viu, Daniel? Explica um pouquinho e a gente navega um pouquinho nesse tema. Fernando, olha só, é muito legal isso que você colocou em relação à questão dos pobres e empobrecidos, porque tem uma reflexão que o Gustavo Gutierrez fez em 1971, que eu achei muito interessante, quando ele vai tentar fazer essas reflexões a respeito da pobreza. Ora, se a gente está falando que a pobreza é algo ruim, porque é uma coisa que desumaniza. Então, por que a gente tem que falar de opção pela pobreza ou de opção pelos pobres enquanto um desejo da gente ser pobre? Então, existe alguma coisa equivocada nesse sentido, né? Então, quando você fala da questão de opção você fala da questão dos pobres e dos empobrecidos, a gente está fazendo uma distinção na seguinte linha. A questão dos empobrecidos é porque ele foi colocado nessa instituição. Ele não fez opção nenhuma para estar naquela condição. Aliás, diga-se de passagem que ninguém faz opção em viver na miséria.
Eu não faço, acho que você também não faz, e ninguém neste mundo faz opção em viver na miséria. Mas a estrutura da sociedade, a organização da sociedade, é bom se dizer que a ordem do mundo capitalista, ela foi formada, ela foi estruturada na perspectiva de que, para que alguns possam acumular e ter bastante, é preciso que outros não tenham, porque não é uma lógica distributiva, não é uma lógica em que a sociedade possa se organizar de modo que todos tenham condições iguais. É uma lógica que alguns têm e outros não. E para esses terem muitos, muitos precisam não ter nada. Então, elas foram empobrecidas, elas foram colocadas à margem da lógica da sociedade, ou seja, ela foi colocada à margem do acesso aos bens econômicos, ao trabalho, ao direito à moradia, ao direito à saúde, ao direito a um transporte de qualidade. Então, elas foram empobrecidas, elas foram colocadas nessa situação. E não lhes é dada a oportunidade de que possam conseguir avançar no seu projeto de vida de forma digna. É por aí, o Fernando, que a gente entende dessa questão, que e eu acho bom até você ter acentuado isso, que pobres e empobrecidos tem diferença, sim. Realmente, as pessoas estão empobrecidas. Então, falar de opção pelos pobres é falar da opção por esses empobrecidos, para que eles lutem e para que tenham a sua dignidade restabelecida. E Daniel, sabe que ano que nós estamos? Estamos em 2024. E tem um papo danado de dizer que a gente não gosta de prosperidade, que a gente tá lá, é quase que uma, assim, quando eu vejo certas falas, fica parecendo que idolatramos o pobre, a pobreza. E você já falou bem, olha, não queremos isso não, né? Mas eu acho legal a gente mostrar a nossa capacidade de reflexão sobre esse tema aí. Vem cá, a gente não quer uma vida boa? A gente não quer uma vida digna para todas e todos, certo? Parece que a gente, como diz, se não tiver pobre, a igreja não vai existir, certo? É umas coisinhas assim, e eu acho legal, sabe? Desculpa a coloquialidade dessas expressões, mas eu acho importante para a gente deixar registrado aqui da nossa comissão mesmo, que a gente trabalha com justiça e paz, certo? Não queremos que as injustiças se perpetuem, não queremos que as guerras se perpetuem, queremos outra vida. Será que a gente cabe essa luva pra gente, Daniel? Desculpa, assim, né? Mas cabe essa luva de dizer idolatramos isso? É uma continuidade desse papo mesmo. Vamos lá. Não é idolatrar, não. Inclusive, a gente manter o olhar em Jesus. É isso que eu digo. Não é idolatrar o pobre. É ter um olhar místico e profundo para a pessoa de Jesus de Nazaré. Então, se eu olho para a vida... Tem um teólogo chamado João Sobrinho. Ele dizia assim, é preciso a gente perguntar não só para que Jesus morreu. Normalmente essa pergunta que fazemos, para que Jesus morreu? Para nos salvar, para nos dar vida eterna, vida plena, vida em Deus, né? A gente poder gozar do plano eterno ao lado do Pai. Beleza. Agora, a gente não pergunta por que Jesus morreu. Por que Jesus morreu? Acho que essa é uma pergunta fundamental para a cristologia, ou para a gente pensar esse olhar de Jesus. Por que Jesus morreu? Porque ele questionou as estruturas religiosas e políticas da sua época. Ele questionou isso com as suas ações, com seu testemunho de vida e com a sua presença total e integral junto aos empobrecidos. Não tem como negar isso. É só ler o Evangelho, não precisa fazer outra coisa. Quando ele é condenado por morte de cruz, foi uma condenação política. Era a pena capital para quem era bandido na época de Jesus. Quando ele é entregue
ao imperador romano para ser crucificado por orientação do Sinédrio, é uma condenação religiosa, porque ele queria ser Deus fazendo daquela forma. Aliás, ele estava escandalizando a falsa imagem de Deus que o templo idolatrava. E que a gente precisa tomar cuidado para a gente não fazer essa idolatria ou essa falsa imagem de Deus nos nossos templos hoje. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, tem uma frase que eu li aqui que é muito interessante. Diz assim, o projeto de Deus é para todos, mas muitos estão excluídos. Por isso se faz necessário opções a fim de que todos participem. Mas o que eu queria lembrar aqui é uma outra ainda, que diz dessa forma. A pobreza cristã, ela é expressão de amor. É solidária com os pobres e é protesto contra a pobreza. Isso quem disse foi Gustavo Gutierrez, dentro daquilo que eu tinha começado a falar. Então, a pobreza cristã é expressão de amor, e ela é solidária com os pobres e é protesto contra a pobreza. Então, eu não estou reivindicando, idolatrando a pobreza, ou idolatrando uma imagem reducionista da fé ou da igreja. O que eu estou tendo é um olhar contemplativo para o mistério de Jesus, para a vida de Jesus de Nazaré, e com isso eu estou buscando, ao fazer opção pelos pobres, expressar esse mesmo olhar misericordioso de Deus, de Jesus, para com a humanidade, tal como a gente acompanhou nos evangelhos. Vou começar agora a brincar com outra coisa que eu sei que você vai gostar, Daniel. Sabe o que é? Vamos mostrar que tem um lado bom de encontrar com esse Jesus de Mateus 25. Vamos mostrar qual é a beleza que tem de encontrar, fazer uma visita a uma pessoa que está lá há meses, um tempo desses atrás, eu com minha mãe internada ali no hospital público, toda a situação que ela estava passando, e chegando lá naquela sala, tinha mais ou menos umas 6 pessoas lá, né? E assim, fazer aquela visita mesmo, me encontrar com aquelas pessoas, eu me senti muito com Mateus 25, poder conversar com elas, poder rir apesar das dores. Como é bom encontrar com esse Cristo que se manifesta nessas pessoas que estão carentes dos nossos encontros, da nossa capacidade de encontro, de sair de nós mesmos, né? De todos, homens e mulheres, e fazer esse encontro. Conta um pouquinho dessa maravilha que é encontrar-se com Jesus, nessas pessoas que estão ali nessa necessidade, nessa precariedade, sabe? A diferença, assim, como é que eu posso dizer? Nessa controvérsia de dizer o seguinte, não, eu me encontro num local rico, logo ali está Deus, sabe? O local bonito, logo ali está Deus, sabe? E a gente deixa de encontrar com o povo, às vezes, aí é assim, causa temor, né? A gente se encontrar, às vezes, com imagem, mais do que com pessoas, aí a gente se encontra com templos bonitos, com um povo lideranças que visitam muito, mas geralmente só as pessoas ricas. E como é que está essa visita com as pessoas empobrecidas que estão ali e ali encontrar essa beleza? Fala dessa beleza, que eu sei que você é bonito também por isso, Daniel Júnior. Eu vou contar uma experiência de vida, tá? Vai ser o suficiente. Muito bem-vinda, por sinal. A gente falar a respeito. O seminário é uma coisa interessantíssima. Fernando, eu passei o seminário aí por 8 anos, né? 1 ano de seminário menor e 7 no seminário maior. As pessoas me conhecem, quem está acompanhando aqui, seja pelo canal da Comissão Justiça e Paz, seja pela Rádio Nova Aliança. Eu fui ordenado presbítero pela Arquidiocese de Brasília, exerci o ministério por 13 anos, hoje, graças a Deus, casado, um padre casado, bem feliz na comunidade e no meu casamento, na minha família. Mas no seminário,
no primeiro ano de filosofia, o seminário me designou para fazer um trabalho pastoral no Varjão do Torto, ali depois do Lago Norte. Quem mora em Brasília sabe o Varjão do Torto. Aquela época era uma época que as condições eram muito mais precárias do que hoje. Ainda existe uma situação de necessidade de investimentos do poder público na região, tem muitas demandas, mas em 91 a situação era gravosa, eram praticamente barracos de madeira, as pessoas passavam muitas necessidades. E a gente foi chamado aí fazer a chamada Evangelização 2000. Né? 91 estava no pique desse trabalho, né, evangelizador nas paróquias, Evangelização 2000. E a gente tinha que fazer o querigma. Eu e um outro colega, nós chegamos na casa de uma senhora, lá no Varjão, e ela nos atendeu de forma muito acolhedora. E ela nos escutou, e a gente disse assim, Jesus te ama. Ela tinha que falar, Jesus te ama. Depois tinha que falar, nós somos pecadores, era o segundo tema. Depois tinha que falar que Jesus te ama, que nós somos pecadores, falar de fé e conversão, falar do Espírito Santo, falar do engajamento da comunidade, enfim, eram 6 temas. Mas eu me lembro que as primeiras palavras que a gente disse foi nessa linha. Aí ela nos escutou, depois nos chamou para dentro da casa dela, barraco de madeira, e nos fundos tinha aquele latão de ferro, latão de água, que ela buscava lá em cima, numa serra, aquela água, enchia esse latão, e tinha aqueles copinhos de alumínio. Olha, parecido com esse. Ainda tem, não é um copinho daquele ano, mas ainda usa esse copinho. Aí ela pegou um copinho desse e deu para os filhos dela. 6 filhos. Deu para os filhos dela e depois nos ofereceu. Eu e outro colega seminarista. Eu aceitei também aquele gostinho de ferrugem, Fernando. Meu Deus. Eu bebi tudo, porque ela ofereceu, eu ia desconsiderar isso, eu tomei. E depois que nós tomamos, ela apontou o dedo assim para as casas do Lago Norte, aquelas mansões todas com piscina, que dava para ver, linda, aqueles jardins todos, e diz assim, Jesus me ama? Eu falei, ama. Ela virou assim, e Jesus ama eles também? Aí eu disse, ama, Jesus, Deus ama todos. Aí depois ela disse assim, eu sou pecadora? Aí eu falei, todos nós pecamos. Aí ela, e eles pecaram? Eles também são pecadores? Cara, acho que ali foi a minha conversão. Ali eu entendi qual era a minha missão de padre. No meu primeiro ano de filosofia, no meu primeiro ano de seminário. Aí eu entendi o que era viver a fé em Jesus. Jesus se revela nos pobres. Basta a gente ir ao encontro deles. Pedro Casaldáliga, Fernando, quando chegou na paralisia de São Félix, quando veio para o Brasil, um dos objetivos dele como padre era introduzir o concílio da cristandade. Ele recebeu, foi uma criança, toda picotada dentro de uma caixa de sapato. Oh, Deus. Como uma ameaça, porque ele estava junto com os poceiros, conhecendo os poceiros, sabendo da vida deles. Né? Dom Oscar Romero, ele era um homem de biblioteca. Até quando um grande padre da diocese dele, padre Otílio Grande, salvo me engano, ele foi assassinado com um pai e uma criança. Foi quando ele começou a entender. Eu acho que não tem como a gente ir com o coração sincero a Deus ao encontro dos pobres, a gente entende qual que é a missão de Jesus ao anunciar o reino de Deus para nós.
Fica bonito assim, né? Ainda mais vindo com esse testemunho todo lindo. Você também me fez lembrar aquela passagem do Dom Helder Câmara, que está em texto até, né? Quando ele pede perdão para a mulher, porque a mulher estava querendo um pedaço de pão, e o único pão gratuito que estava sendo oferecido era o pão da Eucaristia. E depois ela vai ao confessionário e pede perdão. Padre, eu quero pedir perdão porque eu comi o único pedaço de pão de graça que você estava oferecendo. E ele se ajoelha diante dela e diz: eu que te peço perdão, porque que a gente não está cuidando das pessoas que estão com fome aqui, né? Então, assim, muito bonito, é bonito mesmo, assim, vale muito a pena ser essa igreja, dar opção preferencial pelas pessoas empobrecidas, né? Fazer parte, conhecer essa história. Quem está assistindo esse programa hoje, sabe, assim, eu convido a todas e todos, leiam, pesquisem por que fez essa opção. Achei legal isso que você falou, não é para quê, né? Somente, claro, para quê é bonito também, mas por quê? Sabe por quê? Daniel, para finalizar nesses últimos minutos aqui, a sua mensagem, certo? O que você passa para o nosso povo aqui de Brasília, para a nossa Comissão de Justiça e Paz, diante desse tema, do que a gente pode trazer e crescer com relação a isso aqui no Distrito Federal, Brasil e mundo, a quem escuta a gente, que a gente agradece desde já. Eu quero primeiro agradecer, Fernando, a oportunidade de ter participado desse programa aqui mais uma vez e agradecer a todas as pessoas que acompanharam ao longo desses 30 minutos esse bate-papo agradável que estamos fazendo. Agora eu quero concluir com a mensagem do Papa Francisco. Amanhã é o oitavo Ótimo. dia da Jornada Mundial dos Pobres. Que pena que o Papa precisa chamar a atenção dos cristãos para essa consciência da opção pelos pobres. Que pena que a gente na igreja ainda precisa falar de opção pelos pobres, que isso deveria ser óbvio na nossa ação evangelizadora. Então, eu vou dizer aqui, me permita, eu vou ler aqui uma frase do Papa Francisco, quando ele vai concluir essa mensagem para o Dia Mundial dos Pobres. Ele diz assim: neste momento em que o canto da esperança parece dar lugar ao ruído das armas, ao grito de tantos inocentes feridos e ao silêncio das inúmeras vítimas das guerras, dirijamos a Deus a nossa invocação de paz. Somos pobres de paz, e para a acolher como um dom precioso, estendemos as mãos, ao mesmo tempo que nos esforçamos para costurá-la no dia a dia. Em todas as circunstâncias, somos chamados a ser amigo dos pobres, seguindo os passos de Jesus, que foi o primeiro a solidarizar-se com os últimos. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado a todos e a todas que acompanham este programa da Comissão Justiça e Paz, do canal de YouTube e da Rádio Nova Aliança. Da Rádio Nova Aliança. Muito obrigado mais uma vez, Daniel Gino, sua caridade, sua bondade, né, e seu serviço, seu engajamento, né, que se mostra também aqui com a gente. Muito obrigado, agradecemos a todas e todos. A gente fica agora, né, com a escuta da mensagem da nossa teóloga Simone Furquim. Grande abraço, Deus nos abençoe, até mais. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho de hoje é Lucas, capítulo 18, de 1 a 8. Segundo o evangelista, Jesus conta uma parábola para ensinar a necessidade de orar e nunca desistir de pedir a Deus. E os pedidos que Jesus sabe que são urgentes estão em torno do estabelecimento da justiça social, pois Jesus era com os marginalizados, os oprimidos, os injustiçados do seu tempo. Nessa parábola, Jesus mostra dois personagens, um juiz que não teme a Deus e não respeita as pessoas. Este juiz é um homem surdo à voz de Deus e indiferente aos sofrimentos dos oprimidos. De outro lado, a parábola fala de uma viúva que tem fé e que protesta, pedindo justiça, apesar da insensibilidade do juiz.
Na tradição bíblica, viúvas, pessoas órfãs e estrangeiras eram o símbolo de pobreza, do desamparo e da marginalização. Estavam entregues à própria sorte. A pobre viúva, longe de resignar-se, clama por justiça. Ela não tem outra coisa a não ser sua voz para gritar e reivindicar seus direitos. Seu pedido é o de todos os oprimidos, um grito que vai ao encontro daquilo que Jesus dizia a seus discípulos: buscai o reino de Deus e sua justiça. Portanto, a chave que abre para o entendimento da parábola é a sede de justiça. A expressão fazer justiça é repetida 4 vezes no texto. O Evangelho nos coloca diante do exemplo da fé e do grito de protesto da viúva, capaz de alterar a ordem injusta do sistema social. Hoje podemos dizer que o juiz da parábola representa aquelas lideranças de instituições, seja civil ou religiosa, que apesar de usar o nome de Deus em seus discursos, não temem a Deus, ou seja, não são obedientes ao projeto de Deus para a humanidade e não ouvem o grito de sofrimento das pessoas oprimidas de hoje. Hoje podemos dizer que a fé testemunhada pela viúva é a força que move uma ação para a transformação da realidade e para a promoção da justiça. Portanto, voltemos ainda o nosso olhar, nosso pensamento, a nossa oração para as pessoas inocentes na faixa de Gaza, pois as maiores vítimas são mulheres e crianças. Segundo a ONU, quase 70% dos mortos em Gaza são mulheres e crianças. Rezemos juntos com o Papa Francisco, pedindo pela paz, a paz que é fruto da justiça social. Portanto, pedimos a Deus que as autoridades políticas que estão por trás desse conflito ouçam as vozes das viúvas e de todas as mulheres que já perderam seus filhos e suas crianças e cessem essa guerra, estabeleçam a paz naquela região. Amém. Bem comum, todos dando as mãos, os direitos também os deveres, respeitados por todos serão.